Vamos para o nosso quadro, então? Vamos conversar um pouquinho sobre Outubro Rosa? Vamos lá? Pode soltar, Ana. Unimed Piracicaba, recebemos hoje aqui no estúdio, ao vivo, a doutora Cristiane Morato Angeli Fonseca, mastologista da Unimed Piracicaba. Vamos falar sobre Outubro Rosa. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, né? Tudo jóia, graças a Deus. Boa noite, doutora, seja bem-vinda. Obrigado pela presença. Obrigada. A doutora sabe que nós retomamos hoje presencial, estamos fazendo com a Unimed através, né, da internet e hoje presencial aqui. Muito obrigado, viu? Uma honra. Vamos falar um pouquinho, né, sobre toda a campanha que está sendo feita, né, em todos os lugares, mas, claro, falar também de toda a ação que será feita também pela Unimed Piracicaba. Outubro Rosa, mês que conscientiza as mulheres para o câncer de mama. Hoje as mulheres estão se cuidando mais. Acho que é a pergunta que a gente inicia aqui. Hoje as mulheres estão com mais consciência, né, estão fazendo, né, o autoexame. Como é que está sendo isso, doutora? Como é que você avalia? Então, esse mês nós estamos começando, né? Estamos já no meio do mês. Como nós estamos distante aqui presencial, acho que a gente pode tirar a máscara. Sim, claro, combinado para poder, né, conversar melhor. Aham. Então, esse mês é dedicado ao outubro, né, chamado Outubro Rosa, que é esse movimento que nem é do Brasil, só é mundial, né? E a gente dedica aí à saúde da mulher. Então, principalmente a prevenção, né, das mamas aí. E nós vamos conversar um pouquinho, que eu acho que foi um tempo difícil, esse ano foi bem difícil para todo mundo. E aí muita gente acabou deixando de lado, né, essa parte de prevenção, até por precaução, por medo, por tudo que nós vivemos até agora e continuamos vivendo, né? Mas eu acho que a gente não pode deixar passar. Então, na medida do possível, nós vamos retomando e orientando para que a gente consiga passar por mais essa, né? Cristiane, você acha que hoje as mulheres elas estão se cuidando mais nesse aspecto, quer dizer, indo o autoexame, que é fundamental, procurando, né, o médico para orientação? Você acha que hoje, pela campanha, as mulheres estão se cuidando mais? Sim, eu acho que é fundamental, né, esse meio de comunicação, e a gente tem um acesso grande à internet hoje, à TV, né, e computador aí. Então, eu acho que agora, esse ano, todo mundo ficou conectado, porque foi importante de casa, né? E aí a gente tem que olhar para a própria vida, né? E eu acho que tem melhorado muito, não só falando de convênio, mas o sistema do SUS mesmo, sim, né? A gente tem conseguido um progresso muito grande com isso. As pessoas estão conseguindo se olhar, né? Olhar para o próprio corpo e perceber o que não está legal e procurar ajuda. E essa ajuda tem dado certo para o diagnóstico ser mais precoce, para a gente conseguir um melhor tratamento. Então, eu acho que nós estamos no caminho certo. Perfeito. Olha, quem quiser participar conosco, fazer uma pergunta, fique à vontade, viu? 2534-1234 é o nosso telefone, ou está aqui, ó, 2534-1234, ou se você preferir, pode ser pelo WhatsApp, 99141-1048. Pois não, Maria? Doutora, olha, a senhora já começou, né, a falar um pouco a respeito, né, do diagnóstico. Queria que a senhora falasse também um pouquinho a respeito dos fatores de risco, explicar para a gente como é que funciona e essas duas palavrinhas aí para a senhora popularizar para a gente, os fatores mutáveis e imutáveis. O que são eles? Bom, os fatores de risco... hoje a gente bate muito em cima da obesidade, né? Da obesidade, da atividade física, que na verdade isso é o que a gente tem de concreto para prevenção mesmo, né? Que a gente sabe que a obesidade ela acaba trazendo uma concentração maior de hormônio no organismo e isso acaba tendo uma facilidade para os tumores, né?
E isso aí é o que a gente consegue mudar hoje, né? São os fatores mutáveis. Agora, entra no contexto também os imutáveis, que é aquela história da hereditariedade. Então, hoje, a gente tem visto de tudo, né? Tanto esse fator da obesidade, que é um risco muito grande, e o uso de hormônio, né? O uso indiscriminado, porque, assim, não tem uma regra de não usar, mas a gente tem que ter uma supervisão. Então, o uso indiscriminado e também e depois a questão da hereditariedade. Então, a hereditariedade, o bom é que são poucos casos, né? A maioria são esses fatores mutáveis que a gente consegue manipular. E os tumores daí que vêm aí pela hereditariedade, a gente não tem muito como prevenção, mas sim um diagnóstico precoce, né? E consegue intervir hoje. Perfeito. E a importância do diagnóstico precoce, né? Nesse caso, assim, para a gente poder até ressaltar isso para quem está em casa? Isso. Eu acho que o importante é a mulher perceber algumas mudanças no seu corpo. Então, sempre no banho, né, ela conseguir olhar, perceber alguma coisa diferente no espelho, no próprio toque, a gente orienta. Eu sei que é difícil, muita gente refere mesmo que não consegue, que fica com muito medo de achar alguma coisa, né? Mas eu acho que a gente tem que encarar isso e olhar e assim, para conseguir ter uma ajuda mais precoce. Viu alguma coisa diferente? A primeira coisa é procurar ajuda, né? Tanto dentro da própria família, quanto com os profissionais da saúde. Isso mesmo no serviço de assistência básica. Então, hoje, todo mundo é orientado, né? Todo mundo é capaz de poder ajudar nesse aspecto. Então, acho que esse é o primeiro caminho. E aí, dentro desses serviços, a gente vai seguir os protocolos de investigação, né? Dos exames, o que realmente precisa, porque a gente sabe, mas eu quero fazer uma mamografia com 20 anos, não é o mais adequado. Então, eu acho que a gente tem que buscar a informação correta, né? A ajuda correta, para não acabar valorizando uma coisa que não precisa de tudo aquilo. Então, hoje a gente tem que partir disso, né? Dentro de casa. Hoje, a gente vê ainda muitas mulheres que escondem, né, essas alterações por medo de encarar tudo aquilo, medo de vir o diagnóstico positivo, né, que é uma palavra tão difícil para todo mundo, né? Eu tenho câncer de mama, eu tenho câncer. Então, eu acho que isso é importante, esse diagnóstico precoce para conseguir um bom tratamento. E doutora, existe assim uma idade determinada, né, no geral, que a mulher deve iniciar os exames? Se inicia primeiro o autoexame, a partir daí ela procura, qual que é a orientação? Bom, eu acho que desde que a mulher começa a desenvolver a menininha, né, a mama, é importante ela já ter esse cuidado. E dentro de casa, ter essas orientações dos familiares e assim seguir buscando sempre um auxílio, né? O importante é o exame físico. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é examinar, olhar a mulher e ver se tem alguma coisa de diferente. E depois a gente busca o auxílio da imagem, né? Hoje, o que a Sociedade Brasileira de Mama ela preconiza? Que a primeira mamografia seja feita a partir dos 40 anos, tá? E assim, existe o ultrassom de mama, que é um exame complementar, que a gente tem que ter esse auxílio, em alguns casos. E a mamografia, a regra geralmente é essa. É claro que existem casos de casos familiares, que a gente tem que antecipar um pouco essa idade. Quando você descobre no exame físico e você precisa complementar aquilo, às vezes as mulheres têm 30 anos e eu preciso de uma mamografia.
Então, cada caso é um caso, né? A gente precisa individualizar, mas, no geral, a gente segue esse protocolo, né? Que a primeira mamografia seja feita a partir dos 40 anos. E aí, anual, e depois a gente pode espaçar para bianual, mais para frente. Acho que é importante também o acompanhamento que a mulher vai tendo ao longo da vida, né? As visitas ao ginecologista, que eles também, né, fazem já um autoexame ali nas pacientes, e daí já é também um encaminhamento, né, doutora? Com certeza. É aquilo que a gente falou no início. Não é só buscar o serviço especializado, né? Então, porque às vezes a gente não tem esse acesso tão rápido. É buscar a ajuda primária, né, o serviço de base, e para conseguir agilizar isso aí e chegar até o especialista. Então, qualquer pessoa hoje, né, tanto um clínico geral, as enfermeiras, elas auxiliam a gente. Então, existe uma equipe preparada para isso, para poder orientar e conseguir chegar num diagnóstico mais precoce e correto. Nós estamos ao vivo aqui falando sobre o Outubro Rosa com a Cristiane Morato, mastologista da Unimed. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, é muito rápido esse intervalo, a gente volta com outras questões aqui. Claro, você vai poder participar conosco através do WhatsApp ou pelo telefone. A gente volta já. Para a Unimed Piracicaba, cada dia é uma nova oportunidade. Cada cliente uma conquista. Cada desafio uma motivação. Foi assim desde o primeiro dia. E sempre será. Sua saúde é o que nos motiva a inovar, aprimorar e crescer. Unimed Piracicaba, 50 anos. Uma história com começo, meio e vida. 50 anos Unimed Piracicaba, né? 50 anos trabalhando junto com a nossa comunidade, né? Um ano de muita comemoração, de desafios, sem sombra de dúvida, né? Conversando com o Dr. Youssef, falando um pouquinho sobre isso. Um ano de muito desafio, porém está aí a nossa Unimed Piracicaba completando 50 anos. E hoje, conversando aqui ao vivo com a doutora Cristiane, falando um pouquinho, né, sobre o Outubro Rosa. Todo ano a gente entra nessa campanha junto com a Unimed e, claro, tirando todas as dúvidas. Vamos falar um pouquinho, né, sobre o tratamento multidisciplinares, né, as equipes multidisciplinar, né, os profissionais na cura do câncer, ou seja, no tratamento desse câncer. Vamos falar um pouquinho sobre isso, doutora. Hoje a gente tem esse apoio. Eu acho que o principal apoio, né, dentro desse contexto da doença é o apoio familiar. Né? Tudo começa daí, o encorajamento a seguir, né, esse tratamento, a seguir esse tempo de angústia até que consiga passar por tudo. E depois a gente tem esse serviço de apoio, né, que são as psicólogas, nutricionistas, as fisioterapeutas, a equipe médica, que hoje a gente tem um apoio grande do cirurgião plástico com as reconstruções mamárias, né, e depois a oncologia, que tem o serviço da quimioterapia, o serviço da radioterapia. Então, tudo isso faz parte desse tratamento multidisciplinar, que é de uma importância ímpar, né, para a paciente, porque ela precisa disso, e é por um tempo grande. A gente sabe que não é tão rápido o tratamento, ele passa por etapas, e hoje a gente tem esses serviços que acabam suprindo, né? E até para a gente entender, né? Você falou da família, que é essencial, né? O marido, o pai, mãe, os filhos, né? Junto nessa etapa a ser superado. O importante também, destacando, é a equipe também do hospital, né? São outros profissionais que estão ali trabalhando juntos também, né? Entre eles, nutricionista, fisioterapeuta. Tudo isso agrega muito para a paciente, né, no caso aí, para a busca da cura. Isso também é algo muito humanizado, né, doutora, que é essencial, né? Com certeza. Isso hoje a gente conta, né, com essa equipe
que é muito especializada, principalmente nesse momento da cirurgia, né, que a gente tem alguns cuidados, é importante a fisioterapia, as meninas, né, as técnicas de enfermagem, que tem essa manipulação mesmo do pós-operatório. Então, isso é muito importante. Essa ajuda é indispensável, né? E a gente conta com isso e o paciente fica mais tranquilo, né? Passa por essa etapa com uma tranquilidade mesmo. Muito bom. Doutora, então, assim, a recomendação é que se faça o autoexame, né, durante aí, a partir, como a senhora disse, a partir do momento que começou a se desenvolver a mama, a família já esteja aí, a mamãe, né, orientando, a partir dos 40, os exames mais específicos. No caso do autoexame, uma mulher que talvez não tenha chegado no 40 ainda e ainda não fez a mamografia, como é que ela deve proceder a partir do momento que ela percebeu no autoexame alguma coisinha diferente? Bom, o autoexame a gente orienta exatamente como está a foto, né? Acho que eu tô na frente aqui. Aí, agora foi. Aqui desse lado, ó. Você fica até melhor, doutora. Isso aí, show. Durante o banho, né? O que é o mais fácil para a gente perceber? No banho, que ela passe um sabonete nas mamas, que desliza com mais facilidade e consiga fazer esse movimento, dedilhando, né? Não apertando, mas dedilhando a mama mesmo, de uma maneira geral, para ver se ela percebe alguma coisa diferente. Outro sinalzinho que a gente sempre orienta é quando suja a roupa de uma secreção sanguinolenta, ou sutiã, ou a própria pijama, ela acorda com isso, né? Ou nesse autoexame ela percebe o nódulozinho. Então, esses são os sinais, como a gente está vendo aqui, né? A pele que muda de aspecto, a coloração. E aí ela deve procurar ajuda. Nesse momento, que eu acho importante não esconder, né? Porque aí o medo já chega junto com isso, né? Então, é um momento que tem que investigar mesmo. Procura ajuda, procura um profissional da saúde e para dar seguimento. Doutora, hoje quantas mulheres, né, estão no tratamento, na luta contra o câncer? A estimativa que a gente tem do INCA desse ano de 2020 é mais de casos, mais de 66 mil no ano, né? Então, casos novos mesmo, fora os que já estão em tratamento, é muita gente. No Brasil, a gente tem essa estatística aí, que hoje o câncer de mama ele está mais importante até que o câncer do colo do útero, né? Então, ele só fica atrás mesmo dos tumores de pele, que não melanoma, mas é o segundo tumor mais comum. Entendi. Então, a incidência é muito grande, né? Pois não, Mar. Pergunta chegando pelo WhatsApp, se você também tem alguma dúvida, aproveite a oportunidade aqui de tirar, né, a sua dúvida com a doutora. Nós estamos falando do Outubro Rosa, prevenção ao câncer de mama. A Carla participando pelo nosso WhatsApp, é só você mandar aqui também, olha. Ela diz o seguinte: boa noite, pergunta para a doutora se quem tem casos de câncer na família deve ficar mais atento ou só para casos de câncer de mama? Acho que ela diz câncer em geral, né, doutora? A hereditariedade, né, para mama, a gente tem que pensar em mama e ovário, tá? Então, são os tipos que têm essa transmissão genética para mama. Então, os outros tipos de tumores, é claro que a gente tem que valorizar, mas não tem essa hereditariedade. Então, para a mama, a gente sempre pensa na mama e no ovário. Perfeito. Doutora, eu acho que nós estamos chegando no finalzinho da participação. Eu acho que interessante são dois aspectos que eu queria que a senhora falasse um pouco para nós aqui. O primeiro, até tirando um pouquinho esse tabu, esse medo, né, de se compartilhar isso, eu percebi, mas eu não quero ir no médico, eu não quero falar para a família, e aí se retarda um tratamento, né, coisa que seria muito mais simples, né, não tão complexa, acaba retardando e pode ficar complicado.
hoje a gente tem muito tratamento, né? Algo positivo para a gente compartilhar aqui, que são os tratamentos, a recuperação, né? A própria prótese que é feita, a operação que é feita logo na retirada, também algo que nós já tivemos aqui um médico falando sobre isso, cirurgião plástico. Vamos falar um pouquinho sobre isso, até para quem está em casa entender que hoje a medicina evoluiu, nós temos aí essa possibilidade desse tratamento, dessa recuperação. E eu gostaria também que você desse um recadinho final para as mulheres estarem atentas, né? Já que nós estamos aí no Outubro Rosa. O tratamento hoje, ele teve um avanço muito grande, né? Não existem mais aquelas cirurgias mutiladoras, né? Que a mulher mexia muito com o aspecto emocional depois. Então, hoje a gente consegue cirurgias conservadoras, que dá para a gente tirar apenas um pedaço, né, da glândula mamária, ou então tem essa hipótese de tirar, né, a glândula mamária e fazer a reconstrução imediata, que é no mesmo tempo da cirurgia. A gente já faz essa parte oncológica, né, visando um melhor tratamento para ela, e o plástico entra junto com a reconstrução imediata. Então, hoje, isso tem ajudado bastante as pacientes encararem mesmo e conseguirem passar por essa fase mais tranquilamente, né? E eu acho que é isso, não temer, né? Procurar ajuda precoce, não ter vergonha, né, nem medo. É claro que a gente sempre tem medo de alguma coisa, mas eu acho que a primeira coisa é a família. Eu não tenho ninguém com quem contar. Sempre vai ter alguém, né, ali na comunidade ou no posto de saúde mais próximo de casa, ou num médico que está mais acostumado a pessoa a frequentar aquele consultório. Então, eu acho que o primeiro sinalzinho, um sintoma, é importante. Pode ser um excesso? Pode ser, mas vamos ficar de olho, né? Eu acho que esse bate-papo, o exame físico, é fundamental, né? A gente sempre olhar e perceber. E daí, se cuidar. Então, isso acho que o Outubro Rosa veio para, né, tentar dar esse recadinho. Com certeza. Foi bom que a gente está conseguindo retomar isso nesse mês, né, com o Outubro Rosa. E é isso, a gente amar, cuidar, né, e estar atento. E acho que nunca é tarde, né? Então, a gente tem que estar preparado para isso aí. Isso mesmo. Doutora, chegou uma perguntinha pelo telefone. Claro que se fala muito e com muito mais preocupação do câncer de mama nas mulheres. Mas o Simão ligou e perguntou se homens também podem ter um câncer de mama? Sim, o homem também. Não é muito comum, né? Hoje a gente vê que não tem aparecido com tanta frequência, é um tipo raro mesmo de tumor. O tratamento é o mesmo que o da mulher, né? Então, a gente sabe que vai ter que passar por todas as etapas. É importante ter a avaliação de um médico, às vezes até um especialista, porque hoje tem muitos homens que têm ginecomastia, né? Que é o quê? É um aumento da glândula mamária, mas que isso não chega a ser um tumor. Então, a gente precisa saber diferenciar, porque eu acho que a preocupação é muito grande e, às vezes, a glândula está maior, está mais espessada e as pessoas acabam ficando com esse medo. Mas é importante sempre procurar ajuda, porque existe, né? Então, saber diferenciar. Ok. Doutora Cristiane, muito obrigado pela sua presença aqui, ajudando a campanha, né? Passando para toda a cidade de Piracicaba e região, esse Outubro Rosa tão necessário a gente voltar a olhar e compartilhar. Muito obrigado, viu? Eu agradeço o convite, né? Agradeço a Unimed pelo apoio e à disposição. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigada. Saúde agora, oferecimento Unimed Piracicaba.